Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui tão prontos, super cérebro. Antes de tudo, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, por esse momento alegre, né? Como diz o professor Júlio, você tem que viver a presença, não, o presente. E o presente está nos presenteando, o Leonardo, de propósito, com o super cérebro, né? Você está olhando ali Soroban. Soroban é uma ferramenta milenar, ele tem para mais de 3.000 anos, né? Os chineses, na primeira fase de ensino, entre ali os primeiros 4 anos, a garota chinesa, ele tem que saber usar o soroban com a mão esquerda e escreve com a mão direita. Então ele desenvolve o cérebro dele cruzado. A minha amiga Daniela, com a minha amiga Sara, que vão agora poder nos presentear um pouco sobre o supercérebro aqui pela nossa entrevistadora top, Ina. Vamos ouvir um pouco mais, para a gente conhecer um pouco mais do que é esse supercérebro e o quanto ele pode fazer a diferença. Não é só para a minha idade, não, que estou aqui com 6,7, não. Vai muito além. Vai lá para o sub-30, vai para o sub-20. Conversávamos mais recentemente as pessoas que passaram aí pela pandemia, que estão com uma dificuldade de lembrar, às vezes, das coisas, né? E fazer isso com muita alegria, com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa ter uma vida longeva, boa, uma vida longeva de qualidade. Ina, não é isso? Isso. Falei um pouquinho. Uma pergunte aí para essas expertises ou essas pessoas especializadas na área dessas conexões. Com todo prazer estar com você, Rômulo, né? E o prazer também estar aqui com a Daniela Medeiros, com a Sara, Paulinho, Cérebro, né? A gente sabe que com a idade, o declínio cognitivo vai sendo prejudicado, né? E o supercérebro veio com essa proposta inovadora, né? De trabalhar a cognição a partir dos 45 anos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de por quê, qual o propósito do supercérebro. Obrigada a vocês, né, por estar aqui conosco, né, e essa oportunidade da gente explicar um pouco o que é realmente o supercérebro. Então, o propósito do supercérebro é transformar o ser humano por meio de desenvolver habilidades cognitivas e sociais com pessoas a partir dos 45 anos de idade, certo? Aonde nós trabalhamos as competências sociais, emocionais, trabalhamos raciocínio lógico, percepção, concentração, também trabalhamos na socialização das pessoas e nossas aulas são bastante dinâmicas. Nós iniciamos com o Soroban, como bem o Rômulo nos falou, onde nós iniciamos essa parte do raciocínio lógico, da concentração, da percepção, e abrimos o hipocampo para uma nova aprendizagem. Depois nós iniciamos também com estilos cognitivos, aonde trabalhamos memória de curto prazo e de longo prazo, taxia fina, memória alternada, seletiva, a memória alternada, né? E finalizamos com os jogos, aonde nós trabalhamos a socialização, a concentração. E o mais importante no supercérebro é que nós podemos, né, colocar pessoas de 45 anos com pessoas de 80, de 90. Cada uma faz a sua atividade individualmente. Interagem entre elas. Exatamente. Então, assim... Uma ensina a outra, né? Aquela tem mais paciência, é assim? Exatamente. A idade, né, digamos, 60 anos, tem mais paciência do que aquela com 45. Exatamente. Assim. Aí cada uma vai passando a sua experiência de vida, né? Então, a mais nova, ela vai passando desde o raciocínio rápido. Já a pessoa com mais idade, ela vai passando toda a experiência, todo o conhecimento, e isso é muito bacana. Para que trabalha a socialização.
Total, porque o que, é que a gente nota? As pessoas, elas vão, com a idade, vão querendo ficar mais reclusas, né? Então, com isso, eles começam a se socializar. E o mais importante é que, como tudo na vida, nós precisamos prevenir, né? Então, como nós fazemos exercícios físicos, né, como uma prevenção, nós vamos à nutricionista como uma prevenção, o supercérebro não é só para quando eu estiver precisando. Não, o supercérebro, ele é preventivo. Tá? Então, quanto mais cedo você entrar nesse engajamento, desse trabalho para estimular o cérebro, melhor ainda. É como uma boa alimentação, falar aqui, puxar um pouco meu peixe, né? Se a gente não cuidar da alimentação desde cedo, não vai esperar para cuidar lá na frente, né? Porque lá na frente já vem alguma patologia. Isso é questão do cérebro também. Você não tem, né? A cognição lá na frente, você está com Alzheimer, né? E falar em Alzheimer, se a pessoa já está com Alzheimer, for para o supercérebro, qual é a importância desse aluno, dessa pessoa, praticar, né, o supercérebro? Na verdade, o Alzheimer, ele não tem cura. Porém, nós sabemos que são duas proteínas, a beta-amiloide e a proteína tal, elas vão se acumulando no cérebro. E isso, se ele não for estimulado, elas gostam de coisinhas quietas. Então, se eles não forem estimulados, elas vão, as placas vão... Falando legalmente, meio que vai comendo. Comendo o cérebro, né? E aí, pronto. E aí vai fazendo com que ele vá se atrofiando. Então, quanto mais estímulo, melhor. Né? Então, assim, o que é que nós fazemos com o pessoal que tem já um Alzheimer? Nós trabalhamos para que essa doença ela não evolua, né, tão rapidamente. Cura ela não tem, mas para a evolução dela ser mais lenta. E nós temos relatos, né, de alunos nossos que tiveram uma progressão não na doença, né, mas na socialização, mesmo de atividades do dia a dia, mais autonomia. Então, isso foi muito importante para a gente, esses feedbacks que nós tivemos. Eles têm um material didático, é isso? Nós trabalhamos com material didático do supercérebro, aonde nós temos... Alunos, né? Tem, né? O aluno, quando ele entra, ele compra o kit, né? Então, esse kit vem Soroban, vem os livros de estímulos cognitivos e trabalhamos com os jogos. E também nós temos os super desafios, que é onde nós trabalhamos aquela resposta que não é tão imediata como nós estamos acostumados hoje em dia a fazer, né? A gente pensar um pouco fora da caixinha. Faz com que Sai do ovo, né? Sai do ovo. Exatamente. Então, assim, o que é que eu digo sempre? Se você não sabe onde você deixou o celular, deixou o óculos, a chave do carro, dá uma paradinha, presta atenção se isso está sendo constante, né? E aí vai trabalhando esse cérebro, que ele precisa ser estimulado. Acredito que a pergunta que eu vou fazer aqui, você já falou alguma coisa, mas é importante que as pessoas saibam. Por que fazer supercérebro? Qual a importância? Muito boa essa sua pergunta, Nina, porque assim, por que fazer o supercérebro? Com tudo na vida, né, nós devemos ter prevenção. Então, para que eu tenha uma longevidade, eu chegue lá na frente, né, com autonomia, com independência, sabendo o que eu estou fazendo, sem depender de ninguém. Então, lógico que não quer dizer que se eu fizer supercérebro eu não vou ter um problema, mas com certeza eu vou estar bem mais preparada para uma longevidade de qualidade. Pegando esse gancho do supercérebro, e Daniela está à frente, né? Daniela Medeiros. Quem é Daniela Medeiros? Daniela Medeiros é uma franqueada de supercérebro, longevidade, 45 anos mais. Eu sou administradora de empresas
e uma apaixonada por trabalhar com pessoas. Então, a minha trajetória iniciei como psicopedagoga, né, trabalhando com crianças e adolescentes, mas apaixonada em entender a cabeça. E aí eu fiz pós em neurociência, neurociência da aprendizagem, e cada vez eu ia me apaixonando mais. E após a pandemia, minha mãe já com 90 anos, meu sogro com 92, minha sogra com 90, eu vi a necessidade de entender o cérebro do idoso. E foi aí que surgiu o supercérebro. Foi nessa busca para entender, né, minha mãe, meu sogro, minha sogra, e como apaixonada pelo cérebro, eu quero cada vez mais saber como é que isso se desenvolve e como é que é chegar numa longevidade. E vou dar um parêntese aí, que eu nunca vi ela tão feliz. Ai, que maravilha. E a gente vê, né? Tá transbordando essa felicidade. Obrigada. Parabéns. E me fale uma frase final. Encerrar aqui. A nossa frase final, né, que nós temos para o supercérebro, eu vou deixar a cargo, né, da Sara, né, que ela nos acompanha, ela é uma pessoa que ela tem estimulado bastante as pessoas, e assim, as pessoas mais jovens, né, que acham que não, isso não é para mim ainda, né, vamos pensar, porque hoje no Brasil nós somos 33 milhões de brasileiros sexagenários. Isso quer dizer, nós representamos 13,5% da população. Em 2050, nós seremos 68 milhões. Você sabia disso? Então, vamos representar 33,8% mais ou menos da população. E em 2070, chegaremos a 40%. Tá bem pertinho. Segunda, faço minha matrícula. Até que enfim, né? Que vi. Até que enfim. Então, assim, Se no podcast eu preciso se matricular. Então, assim, Depois de toda essa explicação, não tem como. não, a minha resposta para você é o seguinte: eu não vou lhe dizer se você vai começar com 30, 40, 50, 60 anos ou 100. O que eu lhe digo, que o importante é começar, tá? Então, assim, a nossa palavra final, eu deixo a cargo da Sara, para que ela passe para você, né, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo, de fato, é conscientizar que a prevenção é necessária. A gente não controla o tempo que a gente tem. A gente pode controlar a qualidade de cada minuto que temos, né? E a gente começa controlando a qualidade pelo cérebro. Muito obrigada. Gostei das explicações. Obrigada a você. Esperando. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada, não. O formulário está ali fora, no papel quase mais vida. Ok, gente. Obrigado aí pela atenção, certo? E é isso, né? Faz a diferença você exercitar o seu corpo, faz a diferença você exercitar o seu espírito, faz a diferença você exercitar a sua mente. Vamos exercitar no supercérebro.